Amados, glória a Deus. É fogo, é manto, é glória. Vamos aqui convidar os amados, quem estiver aí online, pode nos ajudar aqui na presença. Vamos falar hoje sobre a Bíblia. O que você tem nas mãos? Vamos fazer uma reflexão. É um livro, todo mundo sabe que é um livro sagrado. Como é que você está tratando ela? O que ela é para você? A Bíblia Sagrada, ela é algo tão refinado que tem alguém que sem conhecimento às vezes fala as coisas que não deve. Não tem um conhecimento, não se aprofundou, achou legal e vou fazer uma live. Jogou, desvia um monte de pessoas. Então tem que se prestar atenção numa coisa. Então o que eu vou falar aqui é coisa pesquisada, examinada, certo? E concretizada com arqueologia, certo? Então, apesar que eu não sou arqueólogo, eu vejo comentário de arqueólogos, vários deles, sobre a Bíblia Sagrada. Juridicamente, arqueologicamente, não tem comprovação de que a Bíblia que está nas suas mãos é falsa. Então, fique tranquilo. Vamos aqui, dando já uma boa madrugada, né? Então, vamos aqui fazer uma meditação. Os judeus costumam chamar de paraxá, né? Uma porção para meditação dentro do judaísmo. Nós costumamos falar sobre pregação, né? Então, vamos aqui, estou nos 5 minutinhos ainda. Vamos chamar aqui para meditação. Vocês podem perguntar ao vivo tranquilamente. Temos um canal no YouTube chamado Pregadores do Evangelho Genuíno, certo? Tem eu e minha esposa na frente, na foto. E vamos meditar agora. A questão da interpretação. Vamos começar? A história da Bíblia você pode ver no estudo que eu dei, certo? Como é que era feito antigamente para você ler a Bíblia sem a escrita. O Eterno chegava e falava com o povo de Israel. E como tinha um contato direto, como você pode ver lá em Adão e Eva, certo? Você pode ver lá em Adão e Eva, o Eterno falava a palavra correta e colocava nas mentes. Logo, a falha humana que não existia nessa época não deixava transparecer a questão de erro. Então, não vinha erro da parte de Deus. Então, Deus falava. Lá para o capítulo 6 de Bereshit ou Gênesis, vocês vão ver Deus mudando o modo. Né? Então, no capítulo 6, você vai ver que pesou-lhe o coração e Deus não ia mais debater com o espírito do homem. O espírito dele já não ia mais questionar, contradizer, bater de frente. Ele passou a orientar. Nessas orientações já estava com a escrita. E aí surgiu o papiro, que aí você pode pegar nos estudos lá do canal, mas teve a necessidade de passar para outras línguas. Hoje a Bíblia está em mais de 1.500 idiomas diferentes. Você acha em coreano, você acha em árabe, você acha a Bíblia. Tem um vídeo no YouTube maravilhoso chamado Museu da Bíblia. Pode colocar lá e vocês vão ver como é a maravilha. Então tem várias, tem Bíblia em espanhol, né? Tem a Vulgata Latina. Então foi se achando pergaminhos, e os pergaminhos mais antigos datam do século I, quer dizer que está dentro do 100, ou seja, dentro da época que Jesus morreu.
Então, é seguro. No século I foi achado o Evangelho de Marcos. E esse bate com todos os outros cópias. Por quê? Porque hoje não existe original, porque se desgasta o papel. E aí eles têm que, os copistas, passar. Quem quer atacar a inspiração bíblica, eles vão alegar que nessa passada eles botaram o que quiseram. É porque não conhecem um judeu. O judeu, ele pode dar, na linguagem das Midrash, do Talmud, das revelações, que eles deixam clara que a parte da Bíblia, eles podem exagerar um pouquinho. Então, assim, nada que altere a mensagem, mas eles botam aumentativos, entendeu? Como, por exemplo, se Golias, numa Midrash, tem 3,80 m, que é o mais entre 3 e 3,84, né? Vamos botar assim, 2,83 até 4 pode ser. Em outra Midrash diz 10. Então, você veja que não altera a história de Golias, mas a altura. Aí vamos ver quantos côvados diz no texto sagrado. Você faça a multiplicação, que é da ponta desse dedo aqui do meio, certo? Aliás, é do meio aqui, certo? Então, tá aqui nesse dedo daqui, tá vendo aqui? Esse aqui. Pronto. Esse dedo do meio até a ponta do cotovelo é um côvado. A altura mediana de um judeu, interessante, é 1,68. Então, o côvado dá 45 centímetros. 44,4 até 45 centímetros. Certo? Aí ele vai dizer, tantos côvados, se eles disser 2 côvados, dá 45 centímetros mais vezes 2, né? Vezes 2. Então, você sabe que a altura mediana de um judeu é 1,68. Então, o que acontece? O côvado era da altura básica de um judeu de 1,68 m. Saul tinha 1,95 m. Ele sobressaía. Então, o côvado do braço dele era maior, se fosse medir. Então, hoje nós temos Bíblias direto dos originais, certo? Das cópias dos originais também. As Bíblias mais antigas vieram direto de originais. Quantos pergaminhos principais existem? Sem se repetir, 11. E aí, em outro vídeo eu vou falar. Mas entre eles, vocês já ouviram falar da Septuaginta, certo? Há versões de 72 eruditos que passaram toda a Bíblia para o grego, certo? A Bíblia originalmente é hebraico, Antigo Testamento, Novo Grego e partes de aramaico nela toda, certo? Talita Cumi não é o nome da menina, certo? Talita não é o nome da menina. Significa levanta-se. Cumi, menina, levanta-se. Então, menina, se levante. E ela se levantou, né? Então, o texto já interpreta isso, embora os pregadores querem falar aramaico sem saber o aramaico. Eu não me arrisco, certo? Mas um judeu disse para mim, praticante do judaísmo, né? Ele disse o quê? Tem vantagem você aprender hebraico mesmo, se você já tem uma Bíblia que diz, ao invés de dizer Bereshit bara Elohim etz heretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se eu tenho isso daqui em português, para que o hebraico? Você pega 3 a 7 Bíblias em português e compara, versões diferentes, compara os textos e veja como é que eu harmonizo isso. As Bíblias que você veja nas capas de baixo, nós temos uma aqui, né? A editora católica, ela vai ser aqui nas primeiras páginas, ela diz assim, tradução dos originais grego, hebraico e aramaico. Aí vem a pergunta, a Igreja Católica mudou a Bíblia e tal? Indícios bem claros e científicos, testes nas escrituras, como se faz em todo livro, indicam que não. Sabe por quê? Vamos ver. A Igreja Católica hoje,
ela da antiguidade para cá, ela tem 40 doutrinas que não contém na Bíblia. Se ela tivesse adulterado, claro, óbvio, evidente, ela colocaria veneração a Maria, a adoração a santos, purgatório, mas você não vê isso na sua Bíblia. Por quê? Porque ela não alterou os textos. Então, deu o braço a torcer. Eles fizeram um bom trabalho em preservar os pergaminhos e os textos que ele tem na Septuaginta, versão dos gregos, só que os judeus sempre deixaram claro, esses são textos de informação, mas não de teor doutrinário. É como o Talmud. As Midrash, certo? Os livros de interpretação orais dele, eles tratam como respeito, porque são os sábios que escreveram, para explicar a Torá, para explicar o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente porque é a lei, e a Taná inteira, ou seja, o Antigo Testamento todo. Então, eles têm explicações e eles não entram em consenso. Então, eles têm vários. E o judeu escolhe uma linha, eu vou por aqui. Para mim, está mais coerente com aquilo que eu entendo ser judaísmo. E ele segue. Não é diferente da gente. Ou é? Não é. Não é assim? Então, você vê hoje a igreja na visão calvinista, arminiana, luterana, você vê que mais? A Batista tem calvinista, tem arminiana também, e assim vai. Né? Zwinglio também, tem visão de Zwinglio também. Boa parte da igreja tem visão dele. Que mais? Entre outras. Aí eu escutei, por uns dias atrás, uma pessoa dizendo, e hoje repetiu de maneira diferente, não a mesma pessoa, dizendo que a Bíblia que nós temos na mão, ela foi muito modificada. Isso eu já venho escutando faz tempo. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela não foi modificada, certo? Os originais, diretamente, antigos que tinham, foi passado do hebraico para o inglês, certo? E essa Bíblia se chama King James, certo? Essa Bíblia aí, certo? Com todos os direitos, ela é uma Bíblia boa. A atualizada, que eu tenho aqui, ela é atualizada para o grego moderno, então fica mais claro. Mas a ideia é o mesmo. E as formas de interpretação, você vê NVI e tantas outras Bíblias, você vê NVI, né? Aqui Almeida, tá bom? Corrigida. Aqui é uma atualizada no Brasil, não vou mostrar à frente, mas ela é atualizada, certo? E tem outras, mas são 3 as formas de interpretação da Bíblia, certo? Hoje eu tinha escutado uma pessoa dizer que as nossas Bíblias que nós temos foram modificadas, passadas do grego, dos originais, que hoje tem cópia dos originais. Só a Bíblia tem mais de 5.543 manuscritos do Novo Testamento. Mais, muito mais. Certo? De pedaço dá 86 mil. Certo? E confirma-se os pedaços e tantos outros inteiros. Confirma que a sua Bíblia é, certo? A sua Bíblia. Está com tudo que a sua Bíblia tem nos originais. As cópias dos originais diretamente dos originais fiéis. Ou seja, se adulterarem a sua Bíblia, aí você pode dizer o seguinte: adulterar a versão em português. Certo? E jogue essa no mato. Unir aquela palavra. Então tem que se analisar o contexto, isso demora. E eles não vão falar do jeitinho que o texto literalmente fala, mas vamos ver como são as 3 formas de interpretar a Bíblia. Primeiro, antes de chegar nessas 3 formas, o cara tem que conhecer a história dos judeus. Mas tem que entender. A primeira coisa que alguém pergunta para um intérprete: você conhece a história dos judeus? Não, leia aqui primeiro e depois você volta.
Então, é um livro assim, certo? E você tem que conhecer a cultura. Porque quando você se deparar lá com festa do tabernáculo, festa da expiação, festa de Purim, tem todo um contexto judaico. Sábado no Novo Testamento só aparece com resiste o que Jesus curou. Não tem um mandamento. Então já estava em cumprimento de certas coisas. Jesus, como Messias, cumpriu a lei. Outro grupo diz que não acredita e tal, mas questão de acreditar não é fato. O fato é que ele cumpriu. Mas, prosseguindo. Depois disso, ele vai examinar a gramática. A hebraica, aramaica e grega. Certo? Se ele pegar o pergaminho da Septuaginta, ele vai examinar o grego só. Se ele pegar a Vulgata Latina, ele vai pegar e examinar em latim. Mas na frente da Bíblia vai dizer que pergaminho ele usou. E aí chegou uma pessoa para dizer, dias atrás, eu não me lembro quanto tempo, disse que as minhas Bíblias e as suas em português foram derivadas de língua holandesa, certo? Que durante a história queimou-se Bíblias. Judeu não é menino. Judeu guardou, escondeu para que outro achasse, certo? E sempre tinha um exemplar. Isso é história. E sobreviveu à queima da cidade de Roma. Sobreviveu a tudo isso debaixo de muito sangue de fiéis a Deus para chegar na sua mão. E aí chega alguém e diz, está adulterada. Não, adulterada e vamos examinar se está adulterada. Uma versão qualquer dessa, se você pegar e dizer, leia em hebraico, ninguém vai conseguir, a maioria não vai conseguir. Ninguém não, mas a maioria não vai conseguir ler. E aí chega a questão, vamos lá. Para que eu vou estudar em hebraico se eu tenho ela traduzida em português? Na frente, para venda, obrigatoriamente as editoras exigem, tá certo? Que elas venham e coloquem em que original ela pegou a interpretação. Sabendo que quem tem Bíblia aí de estudo, a Bíblia de estudo que vem com o nome Bíblia tal, né? Bíblia tal. Essa Bíblia, ela não está dizendo que a Bíblia é da pessoa. Está dizendo que os comentários, que não são inspirados, é a visão teológica de alguém. Algumas Bíblias são de teor americano. Aqui eu não posso falar muitos detalhes, porque corre o risco de tirar isso daqui. Mas se vocês verem esse vídeo aqui, eu já estou feliz. Então, vejam bem, amados. As Bíblias, certo? Que tem na sua mão são fiéis. Vou lhe dizer por quê. São 3 as formas de interpretação. Depois que ele conhece a história, ele conhece a gramática, ele tem uma visão teológica, histórica, aí ele vai para essas 3 aqui. Alexandro Costa, Deus abençoe. Estamos falando de Bíblia, né? As Bíblias aqui. Então, 3 são, certo? As linhas de modo de interpretar a sua Bíblia, certo? 3, qualquer uma delas vai se encaixar aqui. A paz do Senhor, Alex. Então, vai se encaixar aqui. Tá muito frio aí? A primeira forma é a forma clássica, formal. É como? Palavra por palavra. Então, seria mais ou menos assim. Bereshit, o começo, ou um começo. Bara, criado do nada.
Estão entendendo? Elohim, Deus. Entendeu aí? Bereshit bara Elohim. O princípio criou Deus. Ou no princípio, ou em um princípio, criou Deus. Aí? Tá frio, né? Glória. Aproveita, meu filho. Aí o que acontece? Aqui tá fervendo. Aleluia. Então o que acontece? Se eu fosse pegar e usar essa, e tem gente que faz, a Almeida, por exemplo, usa muito isso. Palavra por palavra. Então é o formal, certo? Então vai vir palavras como levar-vos-ei, né? E não levarei. Levar-vos-ei é o verbo que está lá na escritura. Pedir-vos-á. Por quê? Porque é o verbo que está ali em grego. Entendeu? Porque tem pedir-vos-á é a forma que interpretação que ele usou, o intérprete, que vem na escritura também dizendo nas primeiras páginas da sua Bíblia. Vem dizendo como é que ele usou o método e o pergaminho que ele usou. Grego e tal. Ele não vai dizer o pergaminho H, o pergaminho tal. Ele usou um pergaminho em grego e um pergaminho em hebraico e um pergaminho em aramaico, certo? Então ele fica com aquela pilha de livros ali para explicar a você a ideia do texto, palavra por palavra, primeira linha de interpretação. Então tem várias Bíblias que fala, por exemplo, lá em Ezequiel, fala que querubim ungido, entendeu aí a questão? Lá em Mateus fala, pedi-vos-á, né? Faça aos outros o que você gostaria de fazer a você mesmo. Então, tá explicando lá. Mateus 6 fala sobre dar esmola. Esmola, certo? Então, vamos para a segunda parte. Entender a ideia geral do texto, se chama interpretação dinâmica. Então, interpretação dinâmica, ele lê o texto todo, a frase toda, frase por frase. Entende a ideia e coloca para você. Por exemplo, a NVI. Ela faz isso. É crítico, de texto crítico, certo? Então, ele vai fazer uma ideia gramatical, histórica e tudo, e coloca na sua Bíblia em dinâmica. Ele coloca Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Olha aí, mudou a ideia? Não. Criou Deus do mesmo jeito. Foi Deus que criou o céu e a terra e etc. Certo? Mas a Shamaim é céus. Certo? Interessante. É o terceiro céu. E aí ele vai botar céus. Por quê? De baixo para cima, 3. Para os judeus são 7, porque são 7 palavras, só por isso. Mas são 3 céus que Paulo fala. Então, a gente fica com Paulo. Então, o que acontece? Vamos ver como é que se aplica essa daí. Essa daí é a segunda. Essas duas são confiáveis, pastor? São sim, certo? Esses dois métodos são confiáveis, interpretados dos originais. Hoje eu escutei que em alemão, veja bem, a nossa Bíblia foi do alemão. E alemão, na verdade, certo? Foi Lutero, disseram que foi Lutero. Então, na nossa Bíblia, passada para o alemão, primeiro Lutero pegou o texto grego, hebraico, e passou para a Bíblia que ele ia entregar ao rei da época. Ele ia entregar em alemão, certo? E deu uma uniformidade à Bíblia alemã. Mas essa Bíblia alemã pode ser usada para passar para o português? Pode, mas vai deixar bem claro que foi um manuscrito alemão, baseado na interpretação de Lutero. Por que não? Porque não pode.
certo? A conotação vai ser diferente? Vai. Mas não são todas as Bíblias que são assim. A regra é pegar do grego para o hebraico. Aliás, do grego, o hebraico e aramaico para o português. E por isso tem vírgulas, como aquele texto que diz: maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, príncipe da paz. E em outra Bíblia já, de interpretação dinâmica, isso daí é a formal. Interpretação dinâmica vai dizer assim: maravilhoso conselheiro, vírgula. Viu aí? A vírgula foi depois. Né? Não tem vírgula. Aí a pessoa pergunta: é maravilhoso conselheiro ou maravilhoso conselheiro? Tanto faz. Tá, todos os dois tá certo. Porque em grego não é assim. Em hebraico, no caso, que é o Antigo Testamento, essa citação, não tem vírgula. Tem espaço. Entendeu? E no português tem que botar vírgula. Então, 1% só tem coisas da língua portuguesa acrescentada. 1%. E não danifica a mensagem. Nem nada da mensagem está acrescentado. Nada. Nada. Então, nas suas Bíblias e as minhas, originalmente, elas vêm dizendo em que interpretação. E a terceira, pastor? A terceira, ela é mais para facilitar o entendimento de uma pessoa de quarta série. É uma interpretação, certo? Não é tradução, é interpretação. Dela que essas duas primeiras são traduções. E essa terceira é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É uma explicação da ideia textual, facilitando o entendimento. Quais são as paráfrases? Uma dessas paráfrases é a Bíblia na linguagem de hoje. Essa Bíblia ela foi originalmente criada para facilitar entendimentos de irmão a partir da quarta série para cima. Então, para você fazer um estudo com essa Bíblia, você vai botar ela no lado para entender a ideia do texto e vai pegar as outras com um aprofundamento maior. Porque se você for fazer um estudo com essa, seu estudo vai sair tão fraco, mas tão fraco, porque ela é popular, ela é uma paráfrase. Então ela vai numa linguagem popular. E não bate a paráfrase, não vai bater diretamente com os originais, mas vai ter a ideia geral dos originais. É segura? É. Mas não para usar no estudo. Entendeu? Então, a Bíblia na linguagem de hoje é uma linguagem fácil. E aí, foi adulterado? Não. A Bíblia não foi adulterada, Deus não permitiu. E se fosse adulterada, eu tenho um exemplo de testemunho. Na verdade, tenho vários, mas esse daqui foi marcante. Uma pessoa chegou para mim e disse, no carro, andando comigo, e aqui perto onde eu moro, ele chegou e disse assim, uma mente científica não pode conceber que a Bíblia que temos em mão, ela é a verdade. Ela contém a verdade. Aí eu disse a ele, tome cuidado, que os mormons falam a mesma coisa. E isso daí, dizer que contém a verdade, por finalidade, é dizer que as palavras do diabo que está no texto ali não é inspirado. Não quer dizer que o diabo é inspirado, e sim que a letra que está ali, escrita por Deus, através dos escritores sacros, ela é inspirada. Aí ele disse, mas a Bíblia foi muito modificada. Eu disse, versões, porque a Bíblia mesmo é em grego, hebraico e aramaico. Aí ele disse, é mesmo. O outro disse que a Bíblia estava com defeito. Menino, esse Jesus pegou. Esse primeiro, a pessoa admitiu. O segundo também, mas ele disse que a Bíblia, o primeiro disse que tinha erro. E quando eu mostrei o que realmente é a Bíblia, ele admitiu, realmente. Tenho que ver meus conceitos. O segundo, ele disse que a Bíblia estava com defeito. Veja aí. Fomos lá, chegamos numa casa, expulsamos o demônio. E nessa expulsão, ele pegou a Bíblia, que ele disse, a minha, que estava com defeito. Sem estar, né, claro.
e ele abriu no livro de Jeremias. E quando ele abriu no livro de Jeremias, ele coloca em cima da pessoa endemoniada que dá um grito e disse que estava queimando. Aí, quando terminou, que a gente expulsou, eu voltei com ele. E eu disse, eu pego ele agora, né? Que eu sou assim. Eu uso sabedoria para poder pegar as pessoas. Mas eu cheguei lá e falei para ele, eu disse, sim, vamos continuar a conversa? Ele disse, bora. Se você disse que a Bíblia está com defeito, né? Ele disse, tá. E por que funciona no demônio? Ele ficou calado, disse, realmente eu tenho que mudar meus conceitos. Eu disse, deixa eu dizer, vocês sabem que livro você abriu lá? Não vi não, eu disse, pois eu vi. Quando terminou, eu olhei o livro. Jeremias, no livro que diz, minha palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. É nesse livro que está. Ele não abriu em cima, mas é nesse livro que está. Então, amados, a Bíblia funciona. Se não tivesse funcionando, não tinha convertido vocês. E não iria converter mais ninguém. Porque Deus não teria compromisso com uma palavra modificada. E Ele mesmo, eu creio assim, fielmente, e quem me perguntar, eu digo eu creio e continuarei crendo dessa forma que eu vou dizer, que o próprio Deus mandaria, se essas versões que existem aí com defeito, ele mandaria uma do céu e desceria na mão de alguém que usaria como pergaminho, não interessasse em quem acreditasse. E não através de uma herege, que diz que modificou, certo? Os livros que têm acréscimos, só aqueles que acreditam que eles são sagrados, é que realmente é. Mas a Bíblia é o livro mais difundido, certo? Na inauguração da imprensa, foi o primeiro a ser editado, certo? Foi o primeiro. Então, amados, a Bíblia que você tem aí, você tem que tratá-la com respeito e reverência. A Bíblia que você tem aí veio até suas mãos debaixo de derramamento de sangue. A Bíblia que você tem aí, você tem que tomar consciência de que ela foi criada e dada a você para você crescer como cristão. Se necessário for, certo? Alguém pedir para você negar a fé nela, você diga, prefiro a morte. Você está entendendo? Eu não estou incitando ninguém a morrer, não. Eu estou dizendo que se o anticristo viesse e dissesse negue, você deveria dizer, jamais vou negar o meu Deus e o seu evangelho. Sabe por quê? Paulo morreu por esse evangelho. Jesus morreu por esse evangelho. Eles queriam morrer, Jesus veio para morrer. Mas você veja, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele queria morrer, ele queria um método diferente, mas ele sabia que não tinha. Para cumprir, tinha que fazer por aquilo, daquela forma, certo? Ele veio para isso, ele mesmo disse. Agora, Paulo queria ser decapitado? Não. Paulo queria envelhecer, ficar velhinho, pregando. Mas chegou a hora e o diabo disse, eu vou eliminar por causa disso. E ele morreu o quê? Dando glória. Né? Então, tem que prestar atenção. Água maravilhosa. Né? Então, amados, vocês têm que entender que, às vezes, nós faltamos amor pela palavra. Quantos capítulos você leu hoje? Cheguei agora num culto maravilhoso. Pastores pregando, unção pura. E o poder de Deus se manifestando ali. E era ela o centro. Essa palavra, chamada Bíblia Sagrada, está enraizada no meu coração de tal forma que eu não consigo negá-la. E quem vem distorcendo ela, já entra um senso de defesa do Evangelho, como um bom apologeta. Eu estou em aprendizagem, eu sou pequenininho, mas eu constantemente vou defender a fé. E aceitar e você jamais vai ver eu dizendo que a Bíblia foi adulterada. Quem fala isso não tem conhecimento de causa.
viu, achou bonito e querendo combater a Igreja Católica ou alguma seita, diz que está errado. Mas nem tudo está errado, certo? Nem tudo está errado. Tem pessoas da fé católica que não idolatra imagem, não pratica nada, só está lá, servindo com fé, gosta das amizades que tem ali, e eles vão e confessam a Cristo como Senhor e Salvador e não querem mais nada. Alguns deixam ele de lado, deixam ele de escanteio, mas ele está lá, sendo fiel a Deus. Conversa amigavelmente, faz assistência social, uma pessoa dessa, depois que confessou a Jesus, não vai para o céu? Jesus não deixou placa, Jesus deixou o meio de salvação. A gente hoje, dentro de igrejas, os de fora, com certeza, vão ficar pagando tribulação porque não tem informação. Mas os de dentro que têm informação, a Bíblia declara, Senhor, não profetizei em teu nome? Senhor, não expulsei muitos demônios? Jesus fala o quê? Aparte-se de mim, vós que praticais o pecado. Hoje eu escutei uma frase sábia de um homem de Deus dizendo assim, há pecados por ignorância, que foi feito sem perceber. Ou seja, você não teve a intenção, mas cometeu ele conscientemente. Então fez por ignorância, por inclinação. Mas tem pecados conscientes. E é isso que Jesus diz, apartai-vos de mim. E agora? Como é que pode? Como é que a gente vai fazer para fazer esse aparato? Tirar. Passe numa peneira. Desconsidere quando alguém falar que a sua Bíblia está errada. Amém? Então era isso que eu queria falar para você. Se doe por ela. Faça o que está escrito nela. E esse seu caminho vai ser próspero. Eu não falo sobre prosperidade financeira. Porque a primeira prosperidade que a Bíblia fala é ouvir a voz do Senhor teu Deus. E aí você prospera. Garanto. Garanto. Deus, ele é o oleiro. E quando ele amassa o barro, dói. 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 Mas quando ele está ali modelando, ele está modelando feita a prata também. Você sabe como é um ourives de prata? Ele bota dentro do fogo numa temperatura em muitos graus elevados para tirar as impurezas. Isso eu achei interessante, passou num seriado bíblico aí, por esses dias. E ele disse, o sacerdote dizendo lá, o personagem fazendo o papel do sacerdote, explicando ao rei, dizendo, olha, o rei perguntou, e quando é que está bom? Quando é que o ourives sabe que a prata está no ponto para não passar do ponto e estragar? Quando vê a imagem refletida nele. Então você está sendo provado para Deus ver e mostrar para você que você é a imagem dele. Enquanto você não tiver a imagem de Deus, irmão, Deus deixa você feito um oceano. Você sobe, toma um fôlego, respira e desce. Aí prenda a respiração, fica naquela angústia, descansa um pouquinho, sobe, respira de novo e a prova vai se prolongando. Mas quando Deus lhe vir, mostrar que você está à imagem dele, a imagem e semelhança dele em questão dos atributos transmissíveis que ele tem, como inteligência, honestidade, aí você vai ver você prosperando. Amém? Então, a paz do Senhor, e compartilhe esse vídeo, vai estar no YouTube também. O pessoal do YouTube se inscreva aqui no canal e aperte o sininho. Então, glória a Deus e aleluia.